Tartarugas Café apresenta da série Lendas Inventadas, as lendas da cidade nunca vista, a lenda dos caminhos do desvanecimento. Coral sempre foi uma cidade esquecida pelos altos governantes de nosso país. O fato, entretanto, não a impediu de progredir e tornar-se uma cidade grande e poderosa. Com seu grande número de bairros, locomover-se-ia semelhante às grandes capitais. Alguns bairros, contudo, dão a impressão de para quem acabou de chegar como andarilho, que Coral é apenas um pequeno povoado no interior da Terra da Luz. Após anos de boa governança, a tecnologia traspassou a cidade como um vento e incorporou-se às vidas de seus residentes. Vieram as grandes e revolucionárias estradas de ferro e com elas a intensa celeridade do metrô, que fazia um trajeto entre dois lugares distantes assemelhar-se a um teletransporte. Pelo menos esta era a percepção daqueles que viviam inertes em seus próprios sonhos e visões estapafúrdias sobre vidas e lugares onde só há beleza e paz para suas vidas medíocres. Em uma cidade como essa, relegada e ao mesmo tempo turbulenta, o sobrenatural só precisava de tempo e planejamento para agir. No momento em que o jovem Leandro relatou toda a sua jornada até encontrar o festejo de Dia das Bruxas, onde estava o lendário Lobo das Lavouras, notou-se que ele havia passado por uma praça onde existia uma estação de trem. O rapaz, instantes depois, se encontraria com o sobrenatural, sem saber que a mesma força que agiu naquele festejo também agia naqueles trilhos onde a esperança e o desespero podiam palpar um ao outro. A linha em questão era a Floresta Centro-Rodovia, que ligava as pontas leste, o bosque que dava acesso à casa dos mais ricos, e oeste, a rodovia por onde pode-se chegar à capital, ao Centro Econômico Municipal. Por um período relativamente curto de tempo, estranhos boatos sobre passagens para outros mundos fizeram daqueles trilhos um verdadeiro mistério. Foi deste modo que surgiu a mais recente lenda da história de Coral, o mistério dos caminhos do desvanecimento. Tudo teve início com a história de Miguel, um rapaz de 19 anos, que usava a linha para ir do primeiro para o segundo emprego. Durante um dia de fortes chuvas e trovoadas, Miguel, por alguma razão desconhecida, travou ferrenha discussão com os outros passageiros do metrô. O maquinista, percebendo a situação e temendo o seu agravamento, precipitadamente parou o veículo e expulsou o jovem infrator antes que chegassem a uma estação. Descontente, Miguel vagueou pelos trilhos em busca da parada mais próxima. Mas o trajeto que tomou parecia não ser o mesmo que observava o metrô fazer através das janelas de vidro úmidas. Foi então que, de repente, culpando-se por perder até mesmo no único caminho que deveria trilhar, decidiu-se por sair às ruas, encontrando uma comporta nos muros que, por coincidência, estava lá bem na hora que ele murmurou. Ao sair da ferrovia, deparou-se com o lugar mais belo que já havia visto em toda a sua vida e morte. Andou por uma bela praça, onde as árvores deixavam cair aos poucos as folhas secas alaranjadas que o outono havia transformado. Malgrado fosse uma noite límpida e estrelada, enxergara perfeitamente o esplendor arquitetônico e a garridez dos jardins daquilo que lhe parecia um outro mundo. Quando, imerso em um estupor,
ouviu vozes diáfanas familiares de alguém o chamando, e quando virou-se para ver, lá estavam seus falecidos pais, aguardando há muito a sua chegada para viverem a eternidade em harmonia. Em um breve piscar de olhos, ele retornou às veredas de ferro. No entanto, creu do fundo de sua alma que tudo o que viu e sentiu não era somente uma ilusão e retornou, desaparecendo para sempre deste mundo de discórdia e rancor. As únicas testemunhas de sua existência terrena foram os 5 cadernos que ele utilizava como diário. As últimas folhas do 5º caderno dedicou às descrições daquele mundo alegre e fantástico, onde finalizou dizendo: neste mundo corrupto, as pessoas vendem suas almas ao diabo para ferir os corações daquele que jaze no infortúnio. Naquele outro, pude sentir que todos me desejam como companheiro e estavam dispostos a qualquer coisa para me salvar. É naquele lugar onde eu preciso e quero estar. Outra história marcante e enigmática foi a do jovem arqueólogo especializado em lendas urbanas, Eduardo. Ele veio de uma grande capital quando soube da história e, achando-a curiosa, resolveu investigar. Em sua primeira tentativa, fez horas e mais horas de viagem por dia na linha férrea, estação por estação, mas não encontrou nada que o ajudasse. Quando pensou em ir embora, a voz eletrônica que alertava os passageiros sobre as paradas citou um nome que não havia ocorrido em 5 dias: a estação do desvanecimento. Estranhando, resolveu desembarcar e viu que a estação citada parecia ter sido construída dentro de uma caverna ou escavada em uma grande rocha, algo que jamais havia visto em todos os seus longos estudos. Recordando-se do que leu e ouviu, optou por descer aos trilhos e andarilhar até encontrar algo fora do comum. No meio dessa busca, achou uma caverna e nela adentrou. Notou com o passar de sua trajetória que a tal caverna possuía veredas labirínticas e que não estava perdido graças à sua trilha de pedras minúsculas que, por alguma razão que nem mesmo ele conhecia, conseguia enxergar como um gavião. De repente, defrontou-se com um andarilho, Maurício, que agradeceu sua vinda e relatou estar perdido por longos 12 anos. Descrente, Eduardo levou o homem para o que ele supostamente descrevia ser sua casa, apenas para corroborar com sua esposa e seus filhos, que havia sumido por 12 anos. Após o fato ocorrido, Eduardo reuniu outros arqueólogos e até cientistas para desvendar o caso. Outros 2 deles também experienciaram o mistério de formas distintas. Entretanto, não ficou explicado o que estava por trás de tal fenômeno, já que não se chegava a um consenso se estavam lidando com uma fenda interdimensional causada por um buraco de minhoca, como tal rede supostamente havia sido, ou se era uma espécie de conexão entre o mundo dos vivos e o além, o que poderia pôr em xeque o equilíbrio entre o ordinário e o insólito. Durante uma noite, os pesquisadores tiveram o mesmo sonho. Havia um grande julgamento, onde o réu era condenado, morto em uma cerimônia de execução, e só após isso, muitas portas eram seladas por guerreiros de luz. Depois disso, não mais ouviu-se relato, e as respostas jamais vieram ao povo por falta de conclusão.